irmãs e irmãos, bem-vindo ao Opção para a Vida, uma opção de vida para toda a sua família e para você. Hoje, quinta-feira, dia 5 de fevereiro, estamos nos aproximando da consciência cristã. Teremos hoje a pregação do presbítero Roncalli, uma palavra poderosa ao seu coração. Mas antes mesmo de ouvir a palavra do Senhor, vamos ouvir um cântico, vamos elevar o nosso espírito, nosso coração até o trono da graça, ouvindo então esta canção conosco. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou, amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor e ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, tem como título A Cura de um Coxo. Diz assim a palavra de Deus: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem
coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e dar louvor a Deus. O verso 10 diz: e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém? Deixa a Bíblia aberta, estaremos analisando versículo por versículo. Meus queridos irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos nos mostra a continuidade da obra de Cristo através da igreja pelo Espírito Santo. E o episódio da cura do coxo, esse texto que nós acabamos de ler, ilustra não apenas um milagre físico que aconteceu na vida daquele homem, mas esse texto que nós acabamos de ler transmite para cada um de nós uma mensagem espiritual profunda. O homem à porta do templo pode ser representado por um cristão paralítico, espiritualmente falando, e em um outro cenário, o retrato da humanidade sem Cristo, próximo do lugar da adoração, mas incapaz de entrar. Então, nesse contexto, o milagre aponta para a suficiência do nome de Jesus em transformar vidas. Este é o ponto principal do texto lido. Entendermos que Cristo, que Jesus Cristo, Ele é suficiente para transformar, para curar e restaurar vidas. Quando olhamos para esses dois pontos pelo qual eu estou aplicando, primeiro, a representação do cristão paralítico espiritualmente, logo entendemos que a rotina se torna uma prisão. Há momentos na nossa vida em que a alma parece estacionada, não retrocede, não avança, apenas existe. Como aquele homem coxo, desde o ventre da sua mãe. Ele era trazido, colocado, deixado, esquecido. A sua vida se resumira em esperar migalhas. E quando analisamos o texto desse ponto de vista, o cristão paralítico, espiritualmente falando, logo nós entendemos que hoje em dia muitos cristãos talvez vivam assim, irmãos, crentes, mas paralíticos, salvos, mas sem força, crentes no caminho, mas sem andar, pastor Júnior. A porta chamada Formosa, naquele tempo, a porta chamada Formosa, era onde aquele homem estava diante dela, mas a sua vida, aquilo que ele estava vivendo, não era uma vida tão formosa. Assim também muitos vivem hoje cercados de coisas belas. Tem a igreja, tem o culto, como nós estamos aqui nesta noite, tem a Bíblia, tem recursos, mas por dentro continuam coxos espiritualmente falando. Quando olhamos para esse texto, em um outro ponto de vista,
no contexto de retrato da humanidade, podemos olhar para o texto lido e ver nele, melhor dizendo, a humanidade caída sem Cristo. Diante da porta formosa, aquele homem coxo desde o ventre da sua mãe, trazendo a ideia do homem sem Cristo. Ele é um homem dependente, impotente e sentado. E a Bíblia diz que ele estava lá todos os dias à porta daquele templo chamada Formosa. Meus irmãos, que contraste há na vida deste homem coxo, deste homem paralítico. Ele está diante de uma porta bela, mas a sua vida é marcada pela deformidade do pecado e pela falta de esperança. Na verdade, meus queridos, este homem representa a condição espiritual de toda a humanidade sem Jesus. Incapaz de andar em direção a Deus, aquele homem não podia andar. Quando aplicamos espiritualmente e refletimos sobre a humanidade sem Jesus, aquele homem, ele era incapaz de andar em direção a Deus, espiritualmente falando. Aquele homem, ele era dependente de esmolas espirituais, assim como ele precisava de esmolas, de dinheiro, para sobreviver, comprar alguma comida e viver a sua vida no cotidiano, espiritualmente falando. O homem sem Jesus, ele é dependente de esmolas espirituais. O homem sem Jesus, ele está vivendo uma vida repetitiva, uma vida vazia e uma vida sem transformação. Era o que estava acontecendo na vida daquele homem. Ele estava perto da religião, mas estava longe da salvação. Chegaram na igreja, mas nunca entraram pela nova vida. Ele estava lá no templo, na entrada do templo, mas a sua vida era uma vida velha sem Deus. Há momentos em que nós vamos até a fé, mas não se rende ao Senhor. É assim a vida do homem sem Jesus. E em Atos 3 é retratado, meus amados irmãos, a salvação por meio de Cristo. O Evangelho é o poder que tira pessoas da paralisia espiritual e as leva até os pés firmes e louvar a Deus. Então vai ser nessa perspectiva que eu vou estar trazendo a reflexão nesta noite, olhando para a vida deste homem coxo de nascença e fazendo uma aplicação espiritual em dois sentidos: o cristão que está paralisado espiritualmente, e em um outro ponto, a humanidade sem Jesus também está paralisada espiritualmente. No versículo 1 encontramos que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, e contrastando com a vida deste homem coxo, Pedro e João estavam vivendo a vida cristã comum, normal. E o que é uma vida normal de serviço a Deus? Eles estavam indo ao templo, como nós estamos hoje à noite aqui na casa do Senhor. Eles estavam indo buscar a Deus em oração, e ali, em meio a esse contexto de buscar a Deus, a Bíblia diz que o extraordinário aconteceu. Deus se utilizou daqueles dois homens para pregar o Evangelho para aquele homem coxo. Um outro ponto que nós podemos analisar nesse versículo primeiro é que Pedro e João, eles estavam ativos. Eles estavam caminhando juntos, buscando a Deus e vivenciando o poder de Deus. Então, quando olhamos para a vida do coxo, homem paralítico, estagnado, morto em todos os sentidos, quando nós olhamos para Pedro e quando nós olhamos para João, encontramos dois servos de Deus ativos, buscando a Deus, sendo usados por Deus. E detalhe, a Bíblia diz que eles estavam juntos, caminhando juntos. Logo nós entendemos pelo texto que, se quisermos
vivermos uma vida cristã normal e experimentarmos o poder de Deus em nossas vidas, temos que estarmos caminhando juntos. Agora imagina se Pedro e João estivessem brigados. Imagina se não houvesse comunhão entre Pedro e João. Queridos e amados irmãos, onde há divisão, onde não há comunhão, Deus não age, Deus não opera. Você não vive o extraordinário de Deus e você não consegue viver uma vida cristã normal. Diga amém. Pedro e João estavam vivenciando aquilo que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. O verso nos mostra que eles estavam em concordância com esse texto. Diz assim a Bíblia Sagrada: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. A Bíblia diz: a comunhão e o partir do pão e a oração. Quer ser abençoado mais ainda na tua vida? Repreende a divisão e abraça a comunhão, o amor, a união, que dá certo, amém? No verso 2, a Bíblia diz que: e era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Meus amados irmãos, existem paralisias espirituais em nossas vidas que só Jesus pode curar. Esse homem não tinha apenas um problema físico, mas uma história de impotência. Ele dependia dos outros até para ser colocado naquele lugar. A vida daquele homem era uma vida deplorável, era uma vida terrível de sofrimento. A Bíblia diz claramente que ele era coxo de nascença, ele nunca tinha experimentado andar. A Bíblia diz, repito, que ele estava à porta do templo, mas não podia entrar para adorar a Deus. E que aplicação nós podemos fazer deste versículo 2? Que este homem coxo representa a humanidade sem Jesus. Sem Jesus Cristo. Coloca uma coisa na tua cabeça, no teu coração nesta noite: sem Jesus Cristo você não pode andar nos caminhos de Deus. É impossível você servir a Deus, é impossível você caminhar segundo os passos de Jesus se não for segundo a entrega do teu coração ao Senhor Jesus Cristo. Você tem que entender comigo nessa noite que se você estivesse em Jesus, você está morto espiritualmente. E o morto, ele não se movimenta, ele é limitado. Se você estiver vivendo a sua vida, e se sua vida for uma vida sem Jesus, você vai estar sempre precisando de algo que o mundo não pode dar. Ou seja, o homem sem Jesus, ele vai buscar satisfazer algo no seu coração, e ele vai buscar isso no mundo e nunca vai ser satisfeito. Ele nunca vai estar, melhor dizendo, satisfeito, porque só quem nos satisfaz espiritualmente, completamente, 100% é Jesus de Nazaré. Número 3, a Bíblia diz assim: vendo ele a Pedro e a João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Aquele homem, meus amados irmãos, ele esperava pouco demais. O mendigo, ele pede moedas, mas Deus tinha um plano para a vida dele, aleluia. Mas Deus deseja dar muito mais do que pedimos ou pensamos. Aquele homem, na sua simplicidade, achava que ia receber mais uma vez algumas esmolas. Aquele homem não tinha ciência que Deus tinha um grande plano na vida dele, aleluia. Assim como ele tem na minha vida e na sua vida também. E tem horas, e tem momentos, e tem hora que nas nossas vidas nós olhamos para as nossas dificuldades, para os nossos problemas, para as nossas tribulações, para as nossas dores, e achamos que Deus não está se importando com isso. Eu quero dizer para você nessa noite que assim como Deus se importou e realizou uma grande obra na vida daquele homem, Ele pode também realizar na tua vida nesta noite. Eu queria fazer algumas aplicações espirituais nesse contexto dele pedir esmolas. Lembremos-nos que eu falei no início do cristão morto espiritualmente.
Você sabe como é que é a vida do cristão morto espiritualmente? Eu coloquei aqui: muitos cristãos vivem pedindo a Deus moedas espirituais. Pensa comigo nessa noite. Como é que está a tua vida espiritual? Você tem vivido de mendigagem espiritual, de pedir a Deus moedas espirituais apenas para sobreviver? Ou você tem vivido uma vida cristã plena, acreditando e vivenciando o poder de Deus na sua vida? Pensa comigo. Os não cristãos, dependendo de esmolas que o mundo oferece para sobreviver, é o que eu falei anteriormente. Quem é cego espiritualmente, quem está morto espiritualmente, ele não enxerga que em Cristo ele é realizado, e ele começa agora a mendigar esmolas para o mundo. E sabe quais são, presbítero Sidney, as esmolas que o mundo oferece? Drogas, prostituição, corrupção, destruição, disputas. E aquilo em um certo momento vai massagear o seu ego, mas logo em sequência vem o vazio, vem a angústia, vem a tristeza. O homem sem Jesus, ele vive de migalhas que o mundo dá. Mas aquele que serve a Cristo, ele é surpreendido por esse Deus poderoso, aleluia. Ele tem muito mais para dar para mim e para você. Todos esses, eles esquecem que o Senhor quer nos dar vida abundante e não apenas sustento mínimo. Meus queridos irmãos, Jesus, ele tem um poder, ele é poderoso. Jesus, ele é vida nova. Em outras palavras, muitas pessoas estão perto da religião, mas longe da verdadeira transformação que só Jesus dá. Esta é a ideia que eu quero passar nesse início. Estar apenas próximo da religião não funciona. Mas se você estiver próximo de Jesus, você vai ver a sua vida transformada. Nos versículos do 4 ao 6, nós encontramos a missão da igreja. Nós encontramos a resposta que a igreja deve dar ao mundo. Nós encontramos do versículo 4 ao versículo 6 uma igreja cheia do Espírito Santo. Diz assim: Pedro, fitando, versículo 4, juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Meus amados irmãos, Pedro e João, não esqueça, missão da igreja. Pedro e João olharam fixamente para ele, querendo mostrar a cada um de nós que a igreja deve ter atenção e compaixão para com os perdidos. Eles disseram: olha para mim. E quando eles afirmaram isso, em outras palavras, Pedro e João estavam afirmando assim: olha para o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Eu iniciei a introdução dizendo que o livro de Atos dos Apóstolos é a continuidade da obra de Cristo. E esta obra vem avançando há 2000 anos atrás, e estamos aqui cumprindo esta obra. E esta é a missão da igreja: ter atenção, ter compaixão, apresentar, apontar a Cristo como Senhor e Salvador. Então o evangelho começa pela atenção ao que Jesus realizou na cruz.
E quando Pedro e João olharam para aquele homem e disseram assim: olha para nós, olha para mim, eles estavam dizendo: olha para o que Cristo realizou por você na cruz do Calvário, olha para o sacrifício de Cristo, olha para o que Ele conquistou na cruz do Calvário. E nessa noite, meus amados irmãos, Jesus chama também a sua atenção. E a questão é que nós olhamos demais para os problemas e pouco para Jesus. E a cura espiritual, tanto do paralítico espiritual cristão, quanto aquele que não serve a Cristo, começa quando nós começamos a colocar os nossos olhos em Jesus de Nazaré. O processo de cura começou na vida daquele homem, quando ele começou a entender, através da igreja, através daqueles irmãos, aquilo que Cristo poderia realizar na vida dele. O verso 5 diz: esperando receber alguma coisa. Havia uma expectativa humana ilimitada na vida daquele homem, mas a expectativa divina, ela é ilimitada. Aquele homem esperava receber migalhas, mas o que Deus tinha para ele, o que Deus tinha para entregar na vida dele, era uma movimentação, porque ele vivia uma vida paralisada. Eu coloquei aqui duas reflexões. A fé verdadeira começa quando deixamos de esperar apenas o possível e confiamos no impossível de Deus. Que mensagem poderosa, que momento precioso na presença do Senhor e pela ministração do nosso querido presbítero Roncalho. Finalizamos aqui mais uma opção para a vida. Espero todos vocês amanhã. Até lá!